amores, tudo bem com vocês? Hoje na nossa videoaula nós não teremos nenhuma matéria nova. Hoje nós faremos uma pequena revisão de todos os conteúdos que nós estudamos quando ainda estávamos lá no SERC, antes dessa pandemia toda acontecer. Então prestem bastante atenção, revisem bastante os conteúdos e se tiverem alguma dúvida é só mandar pela agenda ou então colocar na plataforma, ok? Então um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e bons estudos, tá? Tchau! Hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que foram dados nas nossas aulas ainda no colégio. Vamos começar? O primeiro tema que nós vamos relembrar é o sistema de numeração romano. Só para a gente recordar, esse sistema de numeração foi utilizado durante séculos na Europa. A representação dos números neste sistema é feita com 7 letras do nosso alfabeto. Então, vamos começar. A letra I, que vale 1, a letra V, que vale 5, a letra X, que vale 10, a letra L, que vale 50, a letra C, que vale 100, a letra D, que vale 500 e a letra M, que vale 1000. Observem que eu coloquei 4 dessas letras em vermelho. Por quê? Porque essas são as letras que podem ser repetidas até 3 vezes na hora da formação dos números, ok? Agora, vamos prestar atenção nas dicas a seguir. Primeira dica, somente os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes seguidas. Se o símbolo escrito à direita tiver valor igual ou menor que o símbolo da esquerda, os valores correspondentes devem ser adicionados. Apenas os símbolos I, X e C podem ser escritos à esquerda de outro de maior valor. Nesse caso, o valor do símbolo menor deve ser subtraído do valor do símbolo maior. E a quarta e última dica, um traço horizontal sobre o símbolo multiplica ele por 1000. 2 traços multiplicam ele por 1.000.000 e assim por diante. Vamos ver os exemplos. Aqui eu tenho V, que vale 5, com um traço em cima. Então, esse 5 vai ser 5 vezes 1000, que vai dar 5.000. Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho X e o I, que aí está fazendo 11. Se eu botar um traço em cima, eu vou multiplicar este 11 por 1000. Vai ficar 11.000. Agora, eu tenho aqui o V e I, o 7. Só que com 2 tracinhos em cima. Então, eu vou multiplicar ele por 1.000.000. Então, vai ficar 7 milhões. Viram como é fácil? O segundo conteúdo que nós vamos relembrar é aquele que fala sobre as ordens e as classes de um número. Então, vamos observar esta situação problema abaixo para poder relembrar este conteúdo. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado de Santa Catarina receberá este ano 2.570.800 doses da vacina contra a gripe em pequenos lotes. Então, agora, observem o seguinte, eu posso representar este número de doses em um quadro com indicação das ordens. Mas antes, vamos relembrar quais são as ordens? Então, vamos lá. A primeira ordem é a das unidades, a segunda ordem, a das dezenas, a terceira ordem, as das centenas. Então, essas 3 ordens formam a classe das unidades simples. Agora, vamos para a próxima classe, que é formada pela 4ª ordem, que é a unidade de milhar, a 5ª ordem, que é da dezena de milhar, a 6ª ordem, que é da centena de milhar. Essas 3 ordens, a 4ª, a 5ª e a 6ª, elas fazem parte da classe dos milhares. Vamos continuar, porque a gente sabe que elas são infinitas. Então, vamos para mais uma classe? Agora, nós vamos falar da classe dos milhões. Então, vamos ver a 7ª ordem, que tem a unidade de milhão, a 8ª ordem, que tem a dezena de milhão, e a 9ª ordem, que tem a centena de milhão. Agora, então, nós vamos colocar
este número, o 2.570.800, dentro deste quadro. Então, a gente vai começar sempre da direita para a esquerda. Então, vamos colocar o 0 na unidade, o outro 0 na dezena, o 8 na centena, o 0 na unidade de milhar, o 7 na dezena de milhar, o 5 na centena de milhar, o 2 na unidade de milhão. As outras duas ordens eu não tenho mais algarismos naquele número para colocar, então essas duas ordens ficam vazias. Note que cada algarismo do número corresponde a uma ordem, que é sempre numerada, como eu falei, da direita para a esquerda. Agora, uma outra coisa que a tia Mônica quer relembrar com vocês é que a ordem de grandeza deste número é a unidade de milhão. E por quê? Porque esta é a ordem ocupada pelo primeiro algarismo da esquerda. Então, o primeiro algarismo deste número no quadro é o 2, e ele está ocupando a 7ª ordem, a ordem da unidade de milhão. Então, esta é a ordem de grandeza deste número, ok? Lembraram direitinho? O terceiro conteúdo que nós vamos relembrar é o arredondamento. Então, vamos prestar atenção nesta situação abaixo para a gente ver como vai se fazer este arredondamento. Então, vamos lá. Nesta quinta-feira, o estado de Santa Catarina recebeu um lote com 173.632 doses da vacina contra a gripe. Veja como Davi arredondou este número. Ele pensou: eu vou arredondar 173.632 para a centena de milhar mais próxima. Então, o primeiro passo que eu tenho que ver é qual é o algarismo que está ocupando a ordem das centenas de milhar. Então, vamos observar que é o 1, que é o que está fazendo ali o 100.000, o que tem o valor relativo de 100.000. Então, o que ele vai fazer? Ele fez uma reta numérica, onde ele colocou primeiro o 100.000. E aí, como ele vai arredondar para a centena de milhar mais próxima, a próxima centena de milhar após o 100.000 é 200.000. Agora, ele vai colocar este 173.632 nesta reta numérica. Observem que aqui no meio está o 150.000, que é a metade de 100.000 e 200.000. 173.632 é maior do que 150.000, então ela vai ficar mais ou menos ali. Então, 173.652 vai ficar mais perto de 100.000 ou vai ficar mais perto de 200.000? Está na cara que 173.652 é a mais próxima de 200.000. Então, eu vou arredondar este número para 200.000, pois 173.642 é mais próximo deste número do que do 100.000. Então, você tem que prestar bastante atenção para que ordem nós vamos arredondar este número. Então, se ele aqui fosse arredondar para uma outra ordem, nós teríamos que fazer a reta numérica de uma maneira diferente. Então, preste atenção, ok? Agora, nós vamos relembrar o quarto e último conteúdo, que é o que fala sobre as propriedades da adição. Então, a nossa menininha aqui está relembrando as 3 propriedades da adição estudadas: a comutativa, a associativa e o elemento neutro. A primeira que nós vamos relembrar é a propriedade comutativa. Esta propriedade, ela diz que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, por exemplo, tanto faz eu somar 510 com 130, como eu posso somar o 130 com 510, que o resultado não será alterado. Ou seja, em ambas as contas, não importando a ordem das parcelas, o resultado será sempre o mesmo, neste caso, 640. Agora, vamos falar sobre a propriedade do elemento neutro. A propriedade do elemento neutro diz que quando adicionamos o zero a um número, a soma não se altera. Então, o zero ele é o elemento neutro da adição. Vamos ver agora 2 exemplos que comprovam isso. Se eu tiver 30 mais 0, é igual a 30. Se eu tiver 0 mais 85, é igual a 85.
Ou seja, eu posso somar o zero com qualquer número que ele não será alterado, porque ele é o elemento neutro da adição. Agora vamos falar da terceira e última propriedade da adição, que é a propriedade associativa. A propriedade associativa diz que em uma adição com mais de duas parcelas, a soma não se altera ao se associarem as parcelas duas a duas de maneiras diferentes. Então, vamos ver agora nesse exemplo aqui. O primeiro modo, eu vou somar 325 mais 120 mais 210. Só que eu vou associar primeiro o 325 com o 120, ou seja, eu vou fazer esta conta primeiro, que vai dar 445 mais 210, que vai ser igual a 655. Agora, nós vamos fazer o segundo modo. Eu vou pegar as mesmas três parcelas, 325 mais 120 mais 210, só que eu vou associar de maneira diferente. Agora eu vou somar primeiro o 120 com o 210. Então, eu vou repetir o 325, mais, vou somar o que está no parênteses, 330. Somando agora o 325 com o 330, eu vou ter os mesmos 655. Então, eu posso observar aí que eu associei de maneiras diferentes, porém, a soma não se alterou, ok? E aí, recordaram todos os conteúdos direitinho? Tenho certeza que sim, porque estava bem fácil, né? Então, agora é hora de vocês botarem a mão na massa. Vamos fazer as atividades propostas, só que desta vez nós vamos estrear a nossa apostila e vamos fazer também as atividades na folha de atividades, ok? Um beijo, bons estudos e até a nossa próxima videoaula, tá? Tchau, meus amores!